No livro do profeta Joel, capítulo de número 2, o versículo de número 12 e 13, diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, e se arrepende do mal. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. O profeta Joel, ele fala ao povo de Israel em um período em que o povo estava vivendo de fato longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor. O povo abandonou a palavra de Deus, os princípios de Deus. A nação de Israel se esqueceu de Deus de uma forma que Deus, ele se entristeceu a ponto de permitir uma praga, uma devastação vir sobre a nação. A Bíblia diz que Deus fala que era o seu grande exército que ele envia para tratar com o povo, para que o povo despertasse e entendesse que Deus estava requerendo alguma coisa deles. Então a Bíblia diz que Deus vai permitir uma devastação, uma praga de gafanhotos. Eu não sei se os irmãos já viram, eu estava vendo a reportagem há alguns anos atrás, uma praga de gafanhoto. Ela estava sobre um país, em uma determinada região, que a sua circunferência, presbítero William, era do tamanho do estado de São Paulo. A circunferência daquele enxame de gafanhotos cobria um local que era como se fosse o estado de São Paulo. Imagine isso. Imagine a devastação que não causa em uma lavoura. E essa praga de gafanhotos, ela chegou em Israel. Era para que o povo, em sua consciência, acendesse o sinal de alerta, que eles pudessem perceber que alguma coisa estava errada. Se não houvesse algo de errado neles, era para eles perceber que alguma coisa em volta deles estava fora do lugar. Toda vez que algo desse tipo acontecer em um lugar, nós que somos de Deus, povo de Deus, devemos se perguntar a si próprio: Deus, será que é algo em mim? Se não for em mim, será que é algo em volta de mim? Se nós pararmos para perceber o que aconteceu no mundo nesses 2 anos para cá, será que foi algo normal? O que é que os irmãos acham? Será que isso foi assim do nada? Essa praga, essa pandemia que veio do mundo? Não foi. Deus está e estava e continua querendo causar na vida da humanidade um despertar. Deus está chamando a humanidade, o povo, a um despertar, para que as pessoas percebam a forma que está vivendo em relação a Deus, em relação aos princípios de Deus, em relação aos planos divinos para a sua vida, a sua casa, a sua família.
Só que as pessoas, elas não ainda caíram em si do que Deus está querendo trazer à mente deles. Esse despertamento. Alguma coisa está fora do lugar. Se não no ser do indivíduo pessoal, mas na sociedade coletiva. Teve países que a sua economia se acabou. Teve países que morreram uma grande parte da população. Isso não pode ser algo normal. É Deus trazendo alguma mensagem para esse povo. Mas assim como o povo de hoje, da nossa época, da nossa geração, está tendo esse comportamento, isso já aconteceu, porque o povo de Israel teve o mesmo comportamento. Deus precisava alertar o povo, precisava atrair o povo para si. Se nós trazermos isso para o ambiente do corpo de Cristo, a igreja, parece que a igreja, pelo menos uma parte dela, não compreendeu ainda alguns princípios que a igreja deixou, abandonou. Deus queria resgatar de volta. Por exemplo, qual foi uma das coisas que nesse período de pandemia as famílias teve que fazer? Ficar reunida em casa. Não foi assim? O que é que isso representa para nós? Quanto tempo a gente passa ali com a nossa família reunida? Quanto tempo faz que nós não fazemos aquele período devocional dentro do nosso lar, em família? Já parou para pensar nisso? Quando nós vamos sentar com a nossa família, normalmente é um do lado do sofá, outro na cozinha, o outro na TV, o outro no celular. A gente pensa que estamos reunidos, mas não estamos. Estamos longe. Estamos fisicamente, mas espiritualmente estamos desconectados. Agora lembra que na igreja primitiva eles se reuniam onde? A maior parte do tempo era nas casas. As famílias se reuniam nas casas e cultuavam ao Senhor. Aí por vezes uma família, duas famílias, três famílias se reuniam e diziam: vamos na casa do nosso vizinho cultuar hoje lá. Aí a Bíblia diz que o número de pessoas, de crentes, de novos convertidos crescia, porque a unidade que existia entre eles era tão contagiante. O amor que existia entre eles era tão contagiante que as pessoas diziam: eu quero participar disso, eu quero me envolver com isso, eu quero trazer isso para a minha casa, eu quero envolver a minha vida nisso. E as pessoas aceitavam a Cristo, aceitavam aquele evangelho. Então, alguns princípios que foi deixado de lado pela igreja desse século, o Senhor quis que a igreja resgatasse novamente. Mas é lamentável que nós, como igreja, não entendemos isso, não percebemos isso. Alguns lares, algumas pessoas tiveram esse discernimento e fizeram aquele momento devocional unificar a sua família novamente, mas na maior parte não houve isso.
isso, e eu fico me perguntando o que vai ser necessário Deus fazer para que a gente caia em si, para que a igreja caia em si, para que o corpo de Cristo, no modelo universal, mundial, caia em si. O povo de Israel, na época do profeta Joel, não percebeu. Então o que é que houve? Deus continuou com o seu plano. E a Bíblia diz que uma devastação de gafanhotos em 4 partes vai invadir Israel. O intuito, o tema central não é esse, mas para que você compreenda, a Bíblia diz que veio um tipo de gafanhoto que ele só come as folhas. Ele vem, come a folha e vai embora. Então as árvores ficaram só os galhos sem folhas. E normalmente tem algum tipo de fruto, principalmente naquela região, que primeiro ela dá as folhas para depois vir o fruto. Lembra que Jesus foi numa árvore e tinha folha e ele disse: olha, aí tem fruto. Por quê? Porque ele viu as folhas. Só que chegando lá não tinha fruto. Então ele amaldiçoou, ela secou. Então normalmente naquela região era assim. Então o gafanhoto veio e comeu. Então aquela árvore já não podia mais dar fruto, porque não tinha mais folha. Aí veio a segunda leva e comeu os brotos e a casca da árvore. A casca da árvore é o invólucro que protege o tronco. Ela fica vulnerável sem aquela casca. Então a segunda leva veio e comeu os brotos e a casca. A árvore ficou vulnerável. Aí veio a terceira leva e derrubou aquela árvore. Só que o povo de Israel vivia do cultivo da terra. Eram agricultores. Toda a sua subsistência vinha do cultivo, da plantação, das fazendas, das suas árvores frutíferas. O gado se alimentava, os homens se alimentavam. Então agora, o povo está passando agora por uma dificuldade tremenda. Aí, para piorar, vem o último grupo de gafanhoto, que é chamado de destruidor. Esse grupo de gafanhoto destruidor, eles atacaram as fazendas, as plantações, só que já não existia mais planta. Por quê? As 3 grupos de gafanhoto já tinham devastado. Existem alguns historiadores, estudiosos da Bíblia, que dizem que não tem nada para comer. Aqueles gafanhotos começaram a atacar as casas e matou mais de centenas de israelitas. Muita gente morreu. Eles destruíam as casas, comia, devastava casas e aí matava as pessoas. E o povo sem entender. Sabe aquele sinal de alerta na mente? Eu sempre uso para falar sobre isso os carros agora novos. O painel aponta todo o tipo de falha e defeito do carro. Se você sentar e não colocar o cinto, quando você vai dar a partida já aparece o sinalzinho do cinto, que é preciso colocar. Se não coloca, ele fica apitando. Você anda e fica apitando até você prender. Quando você prende o cinto, se falta um pneu está murcho, aparece lá. Se uma porta está aberta, aparece lá. Se a gasolina está acabando, aparece lá. Se tem um problema na parte elétrica, aparece lá. Os carros novos hoje, eu trabalhei um tempo de manobrista e eu entrei em um carro conversível que até para abrir eu fiquei
sem saber como abrir o carro, porque não tinha maçaneta. Falei, como é que eu vou entrar nesse carro? Aí o dono disse aqui, aperte esse botão que ele abre. E aí eu sentei. Quando eu sentei, o banco se ajustou para o meu tamanho e o meu peso, e o volante se ajustou para se enquadrar em meu corpo, em meu peso, em meu tamanho, certinho para mim que eu falei, meu Deus do céu, só falta andar sozinho. Então, o crente, ele precisa que o Espírito Santo seja esse painel na vida dele. Qualquer problema, o Espírito Santo vai acionar. E se nós estivermos vivendo em conexão com o Espírito Santo, nós vamos perceber, opa, o Espírito Santo me sinalizou algo. O Espírito Santo me sinalizou que eu preciso olhar isso daqui. Eu preciso corrigir isso daqui. Eu preciso mexer nisso daqui. Porque aquele sinal é uma advertência. Ele não está avisando que aquilo é um problema. Ele está dizendo, isto pode ser ou pode gerar um problema. Por exemplo, se está piscando que a gasolina entrou na reserva, ele está dizendo que o carro vai parar? Não. Ele está dizendo o quê? Vá até o posto mais próximo, abasteça, porque você pode parar no meio do caminho. Então o Espírito Santo, ele nos alerta antes de acontecer qualquer coisa. Ele nos sinaliza antes de nós dar um passo falso. Olha, aqui é o precipício, aqui tem um declínio, você pode. Só que, o Deus desse século, a Bíblia diz que cegou o entendimento das pessoas, e o entendimento cauterizado não consegue mais ter essa conexão com o Espírito Santo para compreender isso, que antes de uma queda vem um deslize. Alguém já dormiu assim do nada? Está assim parado do nada? Dormiu? Primeiro vem o cansaço, né? A pessoa vai cansando, aí os olhos vai fechando e abrindo, fechando e abrindo. Aí já não mais percebe o ambiente que está. E de repente a pessoa dorme. Assim é o erro, a falha, o pecado, as coisas que os homens cometem. Não é da noite para o dia. Vem um processo. O povo de Israel estava assim, vivendo assim, o Senhor falou. Então o que é que acontece? Mesmo assim, eles continuam longe de Deus. Teve um período que eles começaram a sacrificar os próprios filhos. Você que é pai que tem filho, teria coragem? Existia uma imagem que saía como se fosse do chifre, da cabeça da imagem, um chifre. E esse chifre ia para uma tigela de cobre, ou de prata ou de ouro. E os pais pegavam os seus filhos ainda pequenos, colocavam nessa tigela. Alguém acendia o fogo, cada imagem, e ele lançava uma chama de fogo que caía naquela tigela onde dava a criança, e a criança morria queimada. O povo de Israel começou a fazer isso, dizendo que estava adorando a Deus, sacrificando a Deus. As abominações foi tanta que Deus permitiu o mal, permitiu a consequência, permitiu que eles passassem por aquele processo para que eles pudessem se arrepender. Só que o povo de Israel só se arrependia depois que passava pelo processo. Foi assim desde que Deus chamou Abraão. Desde Abraão, sempre foi assim. Lembra do cativeiro? 70 anos no cativeiro. E Deus advertiu através de vários profetas: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão para o cativeiro. Se vocês não parar com isso, vocês vão para o cativeiro. E o povo só acreditou depois que foi para o cativeiro.
E passou 70 anos como escravo da Babilônia, da Síria e de Roma. Mas Deus, Ele não quer isso para a vida do homem. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus deseja. Não é plano divino trazer o povo para si através disso. Não é. Não é. Só que, na maioria das vezes, o ser humano, não tem aquele ditado que só acredita quando vê? A maioria das vezes o ser humano é assim, eu só acredito vendo. Já viu quando o pai diz para o filho assim, não toca nessa tomada que você leva choque? É o pai virar as costas, o menino já quer ir lá e tocar. Porque parece que aquilo que é errado gera uma curiosidade. Gera como se fosse assim, essa curiosidade gera uma satisfação de prazer. E isto é que Deus quer evitar. Porque as consequências disso são terríveis. Pois bem, o povo passa por todo esse processo. Aí Deus diz assim, eu quero que vocês se voltem para mim. Eu permiti tudo isso para que vocês entendam que vocês precisam se voltar para mim. Eu quero vocês de volta. Conheceu já alguém assim? A pessoa erra e diz assim, não, eu não abro mão de você. A pessoa fala e diz assim, não tem problema, se você voltar, eu te quero de volta. Nós seres humanos não somos assim. Falhou comigo, errou comigo, é uma vez só e tchau. Não é assim que o ser humano faz? Mas Deus não. Deus disse para eles, se vocês fez tanta coisa errada, matou os filhos de vocês adorou outros ídolos, vocês quebrou os altares que eram de adoração a mim, fez altares para Deus, vocês trouxeram o abominável para dentro de Israel, vocês se corromperam, e a Bíblia diz que se corrompeu desde o rei, os profetas, os sacerdotes, os levitas, os líderes do povo, os povos, os cabeças de família e até o menor se corrompeu. Aí Deus disse, agora tem uma coisa, eu quero vocês de volta. Se vocês se voltar para mim, tenho algumas coisas que eu preciso que vocês façam. Mas tem que começar lá de cima. Tem que começar pelo maior. De lá até o menor. Tem que se arrepender. Eu olho esse texto e eu fico pensando, se os líderes maiores da nação, tanto no nível governamental, jurídico e todas essas esferas que governam o país, tanto na militar, civil e o eclesiástico também, os líderes cristãos, imagine Deus dizendo assim, eu quero que desde o presidente, os ministros, os senadores, governadores, os deputados estaduais e federais, os prefeitos, os vereadores, os seus suplentes, os presidentes de ministério, os pastores locais, os auxiliares, os obreiros, os cantores, os missionários. Eu quero que vocês comecem dando o exemplo e se arrependam, deixem a prática errada, errônea. Eu quero que vocês se humilhem. Eu quero que vocês... Era isso que Deus estava dizendo. Deus disse para o povo, eu quero que desde do rei, o sacerdote, os profetas, os levitas, e vocês têm que se arrepender. Porque vocês dando exemplo, a nação irá seguir o exemplo de vocês. Então a Bíblia diz que o povo decide se voltar para Deus. Só que quando o povo decide se voltar para Deus, aí entra
lemos. Qual era a forma, o ritual do povo se arrepender? A Bíblia diz que eles já tinham aquilo como, sabe, aquele ritual que muitos têm? Eles iam lá, quando queriam se arrepender, eles iam em praça pública, rasgavam as vestes, se vestia pano de saco, jogava cinza na cabeça e começava a berrar, chorar em alta voz nas praças públicas. Eles faziam isso como uma forma de humilhação pública. Eles estavam querendo demonstrar para Deus e para os homens o seu arrependimento,